Pois é, senhores, mais um novo dia chegou e mais um filme porcaria a Marvel nos entregou. Mano, os filmes da Marvel que estão saindo ultimamente são tão zoados que eu tô começando a achar que eu peguei pesado com o Zack Snyder lá atrás. As Marvels, e lembrando que esse vídeo vai ter spoilers pra variar. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter. Ok? E tá sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, sabe aquele tipo de filme que tu vai assistir com preguiça, tá ligado? Que quando tu compra o ingresso na bilheteria do cinema, a primeira coisa que tu pensa é: caralho, bem que eu podia estar no parque aquático agora. Sabe aquele tipo de filme que tu só vai assistir porque tu é obrigado? Sabe aquele filme que tu só assiste porque existe um fator externo te empurrando pra ele? Tadã! Diferente de muita gente, eu não sou um hater da Capitã Marvel. Pra mim ela é só uma personagem diferente que foi vendida pro público de uma maneira completamente burra pela Marvel. O marketing feito em cima dela foi tão idiota e forçado que hoje em dia é muito fácil de acreditar que a Capitã Marvel tem muito mais haters do que fãs. E por que eu tô falando sobre isso? Porque The Marvels é basicamente uma tentativa da Marvel Studios de limpar a imagem da Capitã Marvel. É só por isso. Na história, descobrimos que a destruição da inteligência suprema Kree, que aconteceu no primeiro filme, trouxe consequências gravíssimas para os habitantes de Hala. Seu sol apagou, seus mares secaram e sua atmosfera se foi. Agora todo mundo vive num mundo pós-apocalíptico. E nisso, a grande vilã do filme, Darwin, sai pelo universo metendo louco, roubando recursos de outros planetas e buscando formas de acender o sol do planeta Kree novamente. E no meio dessas peripécias, sem querer, ela acaba fazendo com que os poderes das Marvel se entrelacem e uma fique trocando de lugar com a outra sempre que elas usarem seus poderes ao mesmo tempo. E por que eu digo que esse filme é uma contenção de danos à Capitã Marvel? Porque se a gente pegar a personagem que vimos em The Marvels e comparar ela com a mesma mina que a gente viu em Capitã Marvel 1 e Vingadores Ultimato, meu amigo, literalmente são duas pessoas completamente diferentes. O que sim é um ponto muito positivo. Diferente de 2019, onde ela tinha aquela cara fechada, ficava com aquele ar de deboche e dava 15 patadas a cada 3 frases. Credo, tá parecendo o cabelo da minha avó. Ai. Em The Marvels, a Capitã Marvel tá bem mais leve. Ela tá bem mais agradável de se acompanhar. Colocaram alguns draminhas na história dela que, apesar de serem bem idiotas, dão uma humanizada até que bacaninha na personagem e muitas vezes você consegue achar até mesmo a Carol Danvers simpática. É possível. O que é muito legal, já que isso vai de encontro com um dos poucos pontos positivos desse filme, que é a interação do trio principal. A interação das Marvels super funciona, tanto que, na minha opinião, os momentos mais divertidos do filme são justamente momentos em que elas estão conversando, que elas estão treinando, que elas estão se zoando. A química das Marvels é algo bem gostosinho de acompanhar, o que também acaba influenciando em um outro ponto positivo que me surpreendeu muito, que foram as cenas de ação. Não são as sequências mais marcantes do MCU, mas a coreografia é muito boa, as cenas são bem filmadas e algumas ideias são muito criativas, como por exemplo o fato da diretora saber usar bem esse lance das Marvels ficarem trocando de lugar o tempo todo em cenas de batalha. Ela soube trabalhar muito bem esse fator e conseguiu criar momentos bem empolgantes, por incrível que pareça, com destaque é óbvio para as estratégias e combos que as personagens vão criando durante a batalha. E é isso. Esses são os pontos positivos desse filme. De resto, meu amigo, que filme problemático. Assim como os demais filmes do MCU, ele começa muito bem no primeiro ato. The Marvels, por exemplo, explora muito em seu início aquilo que ele tem de melhor, que são as 3 protagonistas e as cenas de ação criativas. No início, temos até mesmo um bom equilíbrio de tom dentro da história. Por termos a Kamala Khan aqui, é claro que nós vemos um mundo de super-heróis através da perspectiva dela, que é uma criança mega fã da Capitã Marvel. E ela tem uma ideia muito fantasiosa do que é ser um super-herói. Só que quando o filme precisa parar e falar sério, mostrar que ser super-herói não é a coisa mais divertida e fácil do mundo, ele mostra. E isso é um toque bem interessante do primeiro ato de The Marvels. Só que conforme o filme vai andando, ele vai saindo dos trilhos de uma maneira tão impressionante que tu começa assistindo o filme dessa forma e quando tu termina, tu tá desse jeito. Uma coisa que irrita bastante no roteiro desse filme é a forma como eles tentam forçar situações de drama. Como eu disse, o primeiro ato ele consegue equilibrar bem o tom do filme com situações que realmente são verídicas. É super condizente, por exemplo, você vê a Kamala Khan, que é uma criança, tentando desesperadamente salvar todas as pessoas de um planeta que tá explodindo, enquanto que a Carol Danvers, que já é a Capitã Marvel há quase 30 anos, sendo super fria e falando: a gente tem que salvar quem a gente puder, não dá pra salvar todo mundo. Essa é uma situação que você entende a postura da Capitã Marvel e você entende a frustração da Miss Marvel. É uma situação que faz sentido.
Só que na boa, mano, não me pede pra aceitar que a Monica Rambeau, que é uma adulta, astronauta que trabalha na Saber, que tá super por dentro desse mundo de heróis e ameaças alienígenas, é magoadinha com a Capitã Marvel só porque ela não visitou a Mônica quando ela era criança. Mas Mônica, eu tava protegendo a galáxia. Não me interessa, você não veio brincar comigo quando eu era menina. Agora deu caralho. Isso nem mesmo combina com a própria personalidade da Mônica, que é apresentada dentro do MCU, que é uma pessoa simpática e super compreensiva. Só que aí chega em The Marvels, e quando ela encontra a Capitã Marvel, ela começa a agir igual o Sheldon Cooper lá com o Will Wheaton. E isso é só um exemplo. Nem tô falando da Miss Marvel criando um baita dramalhão por supor que a Capitã Marvel poderia ser morta por um míssil. É nesse nível a parada. O roteiro desse filme então, jovem, eu nem fico incomodado pelo fato dele ser ruim, mas sim pelo fato dele ser ridiculamente quebrado. E nisso a gente entra na trama da vilã do filme, a Dar-Benn, que é o grande esqueleto dos eventos de The Marvels. Ela é aquele típico vilão que faz coisas ruins, mas por uma boa causa. Ela quer salvar o planeta dos Kree depois dele ter sido acidentalmente prejudicado pela Capitã Marvel no primeiro filme, ao mesmo tempo que ela também tenta punir a Capitã Marvel, roubando recursos de planetas que ela ajudou. Só que seu objetivo real é salvar o planeta dos Kree, tanto que ela tá disposta a morrer pra conseguir acender o Sol de Hala novamente. Morrer, Biel? Sim, morrer, pois o filme fala que a única forma de ativar o Sol novamente era se ela juntasse os 2 braceletes quânticos e conseguisse absorver o poder de um outro Sol. Aí sim ela poderia ativar o Sol de Hala novamente, só que como consequência, esse poder absurdo acabaria matando a Dar-Benn. E tipo, escutando esse plot sem prestar muita atenção no filme, você pode até achar que ele tem uma ideia bem interessante, e de fato, ele é interessante. Só que o problema é que esse roteiro é escrito de uma maneira tão burra que ele se auto-sabota. A Dar-Benn passa o filme inteiro roubando recursos pra dar vida ao planeta de Hala, e quando chega a hora dela finalmente roubar a energia do Sol da Terra para jogá-lo no Sol de Hala e assim fazer o seu sacrifício final, a Monica Rambeau fala pra Dar-Benn que ela não precisa fazer aquilo porque a Capitã Marvel sozinha tem poder o suficiente pra acender o Sol de novo. Caralho, cuzão. Tá, Biel, e por que isso é um problema? Porque é o seguinte, jovem, esse filme inteiro não teria acontecido se não fosse um detalhe muito simples. A vilã principal ser uma completa de uma estúpida. Ela tem um objetivo nobre, isso é bem legal. Só que se ao invés dela ficar roubando recursos de planetas ajudados pela Capitã Marvel, ela tivesse sentado com a Carol Danvers e tivesse pedido ajuda pra ela, o filme teria acabado com 2 minutos e 20. Eu consigo imaginar fácil a Capitã Marvel indicando aquele planeta Jardim do Thanos lá do Vingadores Ultimato pros Kree fazerem a transferência de recursos. Ou então, sei lá, já que o planeta dos Kree está destruído, por que eles simplesmente não pensaram em trocar de planeta? Porque cá entre nós é meio difícil acreditar que pessoas passaram 30 anos morando num planeta que nem atmosfera tinha. Sabe, é meio surreal até mesmo pro universo Marvel. O roteiro, ele é tão quebrado, galera, que após a Mônica falar que a Capitã Marvel tinha um poder pra acender o Sol de novo, a Dar-Benn, ela fica totalmente sem propósito no filme, pois como ela encontra a solução pro seu problema, não existe mais motivo pra ter conflito. Só que, né, esse aqui é um roteiro mal escrito e a Dar-Benn tá programada pra ser a vilã. Então ao invés dela aceitar a ajuda da Capitã Marvel, já que ela quer salvar o seu povo, ela prefere roubar o bracelete quântico da Kamala Khan por nenhum motivo. Ela usa o pequeno poder que ela absorveu do Sol da Terra pra atacar a Capitã Marvel e ela morre por não aguentar a pressão do poder. Puta que pariu. Mano, você entendeu o que aconteceu aqui? A mina absorveu um pouco da energia do Sol da Terra que, em teoria, deveria ser usado pra acender o Sol do planeta dela. Ela pegou esse poder e usou ele pra tentar matar o único Super C conhecido que tem a capacidade de acender o Sol do planeta dela. Tipo, isso é uma atitude meio contraditória pra alguém que passou o filme inteiro falando que tava disposta a fazer de tudo pra conseguir salvar o seu planeta, mas ok. Só que é o seguinte, essa atitude completamente sem sentido teve um motivo pra ter acontecido. Afinal de contas, se a Dar-Benn não tivesse atacado a Capitã Marvel com a energia do Sol, ela não teria aberto um rombo no espaço-tempo, fazendo com que a Monica Rambeau ficasse presa em outra dimensão paralela, e assim nós não teríamos a introdução dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel. Ah, para. Sim, os X-Men, aquela que foi por muitos anos a equipe mais popular da Marvel nos quadrinhos, foram introduzidos no MCU porque uma personagem mal escrita tomou uma decisão que não faz o menor sentido com o arco que foi estabelecido pra ela. Bem-vindos ao universo cinematográfico da Marvel em 2023. E não basta apenas o roteiro ser quebrado, como ele também tem que ter soluções que desafiam a inteligência do público que tá assistindo, como no final lá onde a base da Saber tá sendo destruída e não existem naves de fogo suficiente para todos os tripulantes da
naquela base espacial porque metade delas fritou. Então boa parte dos funcionários da Saber não vão conseguir escapar. Metade da galera vai morrer. Mas sabe quem aparece pra salvar o dia? A Guzi, aquela gatinha marciana da Capitã Marvel. Do nada, ela começa a botar ovo. Sim, do nada. Ela simplesmente começa a botar ovo porque sim. E desses ovos, magicamente começam a sair filhotes da Guzi, pequenos gatinhos marcianos. E vendo isso, o Nick Fury, ele tem a brilhante ideia. Pô, então já que não tem nave suficiente pra todo mundo, que tal eu fazer esses pequenos gatinhos marcianos devorarem todos os meus funcionários pra diminuir o espaço nas naves? Se todos eles forem engolidos pelos gatinhos, vai dar pra colocar todo mundo dentro das naves e é show. Aí quando chegar na Terra, é só fazer os gatinhos cuspirem todo mundo que tá tranquilo. Sem comentários pra isso. E por falar em Nick Fury, com exceção das Marvels, que são as únicas personagens interessantes aqui, o resto, ou todo mundo é inútil, ou todo mundo é muito idiota. E o caso mais gritante aqui é o Nick Fury. O Nick Fury de The Marvels, ele não é o Nick Fury, ele é um palhaço, ele é um comediante brincando de espião. Por acaso você consegue imaginar o Nick fucking Fury, o maior espião do mundo, o cara mais misterioso, mais precavido e mais desconfiado da Marvel, levando uma cambada de civis desconhecidos que ele nunca viu na vida pra dentro de uma base espacial de um sistema de defesa secreto do planeta Terra? Pois é, Nick Fury de The Marvels. E não, gente, eu não vou falar daquela cena de desenho musical da Disney da Capitã Marvel cantando e dançando com o príncipe K-pop. Assim como a cena da suruba do Olimpo de Thor, Amor e Trovão, eu me recuso a acreditar que isso aqui existiu. Eu não quero acreditar que Kevin Feige olhou pra isso e falou: tá aprovado, pode colocar no filme. Eu realmente me nego a acreditar que isso aconteceu. Mas no saldo geral, as Marvels é exatamente a mesma coisa que a gente tem visto nesse grande oceano de filmes ruins que a Marvel vem lançando nos últimos anos. O que salva aqui são as protagonistas e as cenas de ação, porque de resto é uma grande vergonha alheia de 1h40, nem tem muito do que comentar. A não ser, é claro, que esse aqui é de fato o primeiro filme da Marvel Studios da era Vingadores a dar prejuízo pra ela. O filme tá na sua segunda semana em cartaz e ele sequer arrecadou seu orçamento de produção, sendo um dos maiores fracassos de 2023, mostrando que realmente estamos em um outro momento na indústria de cinema. Fazer um filme de super-herói com o selo da Marvel Studios não te garante mais que o seu filme não vai flopar. As Marvels é um filme fraco e por isso ele tá tendo uma bilheteria tão vergonhosa quanto. Abre o olho, Marvel. Olha o que esses desgraçados faz, ok? Satanás lá e Satanás aqui, ó. Vamos assistir Marvels. Olha, vamos Vegeta, vamos lutar em um lugar vazio.